Graça e a paz. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Quem veio com expectativa em Deus aqui? Quantos creem que o Senhor está aqui? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus ele reservou uma noite especial para mim e para você. E Deus ele tem uma palavra específica para cada um de nós. Amém? Eu tenho certeza que você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou. Glória a Deus. Aleluia. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra. Mateus, o capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Versículo 2, a partir do versículo 2, para a gente adiantar. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-se de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja que o que me chama a atenção é a dúvida desse leproso. Eu sei que muita gente conhece esse versículo, mas eu queria chamar a atenção para você, a sua atenção aqui essa noite, para a dúvida desse leproso. Ainda hoje, muitos de nós, muitas pessoas, ainda cristãos, nascidos de novo, tem essa dúvida. Nós não duvidamos se Deus ele pode. Acreditamos que Deus pode todas as coisas. Nossa dúvida é se Ele quer. A dúvida que nos impede de romper, a dúvida que nos impede de viver o novo de Deus, não é se Deus pode, mas se Deus quer. Por causa da culpa, em vez de corrermos para o Senhor Jesus, nossa salvação, a culpa nos faz enxergá-lo como nosso credor. E quando você acredita erroneamente que Deus ele é duro com você, inevitavelmente você vai ser, por causa das suas falhas, inevitavelmente você vai ser duro com as pessoas à sua volta e principalmente duro consigo mesmo, se cobrando. Consciente disso ou não, o sentimento de que você está em dívida com Deus vai ativar um instinto de autopunição. Quer você esteja consciente disso ou não, automaticamente ativa em nós um instinto de autopunição. É por isso que pessoas elas se descontrolam nos alimentos, comem descontroladamente, se ferem fisicamente. Pessoas duras consigo mesmas, não conseguem se perdoar, estão constantemente se cobrando, porque acham que não atingiram o padrão que Deus espera deles. É por isso que pessoas elas cedem a estar sobre efeito de substâncias ou até mesmo a imoralidade sexual. Quando nós acreditamos que nós estamos em dívida com Deus, isso, ao invés de nos aproximar, o que nós deveríamos era nos aproximar ao Senhor no momento de necessidade, nós corremos no lado oposto, nós corremos do lado contrário. E essa noite Deus ele trouxe você aqui para que Ele possa trazer à sua memória, nos lembrar de que a nossa dívida foi paga completamente. Foi paga totalmente. Foi mais do que paga. Você pode dizer um amém? A nossa dívida para com Deus foi mais do que paga. Foi paga com um valor exorbitante. O valor com que Deus ele pagou a nossa dívida excedeu muito mais além
do que a dívida. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você fosse comigo em 1 Coríntios, o capítulo 1. Paulo diz no versículo 18: a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Aí você pula para o versículo 22, ele diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. No entanto, nós proclamamos a Cristo e este crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e a loucura para os gentios. Aí no versículo 27, Paulo continua dizendo: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Porquanto vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Amém? Veja bem, a palavra de Deus nos assegura que, ainda que tenhamos recebido, sabe, da graça, do amor de Deus, o Evangelho tenha nos alcançado e nos transportado para um novo reino, Jesus nos assegura em João, dizendo que ainda que estejamos vivendo nesse mundo, enquanto estivermos vivendo esse mundo, vivendo, sabe, as nossas vidas diárias, cotidianas, nossos afazeres diários, nós enfrentaremos tribulações, passaremos por aflições, mas isso não será o final, não é assim? Ele ainda nos assegura e nos instrui a dizer assim, tende bom ânimo, porque ele já venceu por nós. Tudo que o inimigo quer é que você não acredite totalmente nisso. E eu sei que quando você escuta e quando você ouve, sabe, as pregações, você nos escuta pregar, o apóstolo aqui toda semana, automaticamente você não é contrário a essa revelação. Você aceita essa revelação, seu coração recebe, mas o que eu estou falando aqui é sobre você acreditar totalmente, sabe? Há vestígios de religiosidade em nós, que nós não sabemos, e é por isso que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida como nós gostaríamos, como nós planejamos, colocamos lá na planilha, para que Deus nos dê a oportunidade da gente entender que existem coisas lá dentro da nossa alma, não do nosso espírito, mas da nossa alma, que precisa ser tirada para que possamos desfrutar da totalidade do que Cristo fez na cruz do Calvário, para que você possa viver o potencial completo do propósito pelo qual você existe. Deixa eu simplificar: as crenças que limitam você. Você ainda se vê com vergonha de pegar o microfone e proclamar o Jesus que vive. E se eu dizer que Deus não vê isso em você? Então é por isso que as provações não são o final. Na verdade, elas têm um propósito, têm uma finalidade de trazer para fora aquilo que a nossa consciência ainda não percebeu, para que você possa crescer na maturidade da fé, a plenitude de Cristo Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem, sabe, um propósito maravilhoso para mim e para você, e que nós ainda não descobrimos, nós ainda não vimos em totalidade.
Mas se você abrir o seu coração e abrir o seu entendimento para que o Espírito Santo possa te revelar tudo isso e remover todo vestígio de religiosidade, vamos dizer assim, aquilo que faz você olhar para Deus e enxergar que existe algo que você possa pagar, vê-lo como credor, para que você possa ser arrancado do seu coração e você caminhar com Deus livremente, sem fardos que não são seus, sem julgos que Cristo já removeu. Amém? Paulo disse que o que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. O mundo vai dizer que é necessário várias coisas. A lógica humana, a sabedoria humana vai dizer que é necessário várias coisas. A pessoa, ela é estéril, não consegue engravidar, já tentou. E aí a lógica humana, a medicina sabedoria humana vai dizer, o procedimento é esse, e se não for assim não tem jeito mais. Mas a palavra de Deus resiste para nós diversos momentos em que um coração que ousou crer de forma instantânea, de forma sobrenatural, consegue fazer o milagre. Eu não estou aqui invalidando, coisas que ajudam muitas pessoas. Eu estou dizendo que nós não podemos nos amoldar e colocar a fé no Senhor como segunda opção. Nós fomos chamados para crer no Senhor e este crucificado. O que para o mundo parece clichê de tanto se repetir, para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder que nos transporta, não somente para nos levar do inferno para o céu, mas para fazer você viver a vida abundante que o Senhor veio trazer. Para remover os fardos pesados que você carrega, para remover os pensamentos acusatórios que usam bombardear sua mente e roubar sua paz. Está tudo no Evangelho. Quantos estão comigo? Está no Evangelho para ativar o seu melhor, o seu potencial máximo, para, colocar para fora toda a graça, todo o dom que Deus colocou em você. Não está na faculdade, está no Evangelho. Agora você pode aprender, amém? Mas o seu potencial, aquilo que Deus ele enxerga quando olha para você, está no Evangelho. Quantos estão comigo? Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você viveu até aqui tem uma finalidade e vai cooperar para aquilo que Deus ele fez você nascer para viver. Amém? Para que o Espírito Santo possa te levar a esse lugar onde você consiga perceber que Deus não vê limitações em você. E tudo isso que você enxerga como limitação hoje na sua vida, seja o medo de falar em público, seja o medo de orar para os enfermos, seja qualquer outro medo, seja a ansiedade por realizar coisas ou viver promessas, seja lá o que for. O poder de Deus está no Evangelho e
Quando nós abrimos o nosso coração para que Ele possa revelar que não existe dívida a mais para você pagar, para que você possa pagar, você caminhará com o Senhor livre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fosse comigo para Hebreus. Hebreus, o capítulo 10. Paulo disse no evangelho, na carta aos Romanos: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nele é revelado a justiça de Deus de fé em fé. Hebreus 10, a partir do versículo 1 mesmo. Caros irmãos, perdão, abri errado. Hebreus 10, capítulo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetitivos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se assim fosse, não teria cessado de ser oferecido. Portanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais seriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Veja bem, o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui para nós, que aquilo que se era feito na antiga aliança, que se realizava na antiga aliança, era apenas um vislumbre, era apenas uma tipificação daquilo que realmente aconteceria em Cristo Jesus. Amém? Você está comigo? E ele diz o seguinte: olha, era impossível que aquilo ali perdoasse, apagasse, retirasse, removesse os pecados. Se assim fosse, não haveria necessidade de se repetir ano após ano. Mas o que aquilo na verdade o que aquilo na verdade fazia, sabe o que era? Era uma recordação, ativar a consciência do pecado. Veja, hoje em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que o sangue de Cristo pagou todo o preço por nossos pecados. Todo o preço por nossos pecados. Em Romanos, o capítulo 4, Paulo vai dizer ali no versículo 7 e versículo 8: feliz o homem que Deus não atribui, não imputa o pecado, que Deus não cobra o preço do pecado sobre ele. Feliz o homem que Deus não atribui, não diz que Deus não diz que o homem não peca, mas que Deus não cobra. Ou seja, não tem a consciência do pecado. Veja, Deus não está cobrando de nós, mas ainda assim nós nos cobramos, achamos que Deus está nos cobrando, e é esse sentimento que nos afasta de Deus, é esse entendimento, essa consciência de pecado que nos afasta de Deus. Você acha que o que Cristo fez, o sangue de Cristo ter derramado na cruz não foi suficiente para trazer para mim, para a sua vida agora, uma vida santa, uma vida reta? E aí é necessário você fazer sacrifícios. O que é isso? Eu sei que hoje nenhum de nós sacrificamos animais, mas nós temos como sacrifício, por exemplo, a obrigatoriedade de vir para a igreja. Você vem para a igreja não porque você quer adorar o Senhor, cultuar com os irmãos, desfrutar da plenitude que Deus libera todas as celebrações. Você quer vir para cumprir um rito. E aí quando você não vem, você fica acusado. Já faz muito tempo que eu não venho. É por isso que as coisas não vão dar certo, é por isso que as coisas saíram do controle. Quantos estão comigo? Isso é o que? O sentimento de dívida, ativado pela religiosidade e pela consciência do pecado, e nos leva a esse ciclo de autopunição. E aí quando você cede, você se cobra mais, você se pune mais.
e você se sente digno, e isso não para, isso somente continua. Quando na verdade tudo que Deus espera é que você olhe para o sacrifício de Jesus, veja tudo que Ele fez na cruz do Calvário e enxergue tudo aquilo como suficiente para trazer uma vida plena para você. Para que você possa chegar a Deus sem máscaras, sem medo, sem vergonha. E quando você não souber o que dizer, mas precisar de socorro, você se ajoelhar no seu quarto e dizer: Senhor, preciso de Ti, e saber que Ele está lá. Amém? Está lá não para te sentenciar à morte, não para te sentenciar, juízo, mas para manifestar misericórdia, graça e te levantar. Quantos estão comigo? A consciência de dívida vai te afastar da presença do relacionamento com Deus, quando na verdade o sacrifício de Jesus removeu o véu, removeu aquilo que nos separava, removeu aquilo que nos distanciava, removeu os mediadores. Agora você fala face a face, Ele te ouve e Ele te chama pelo nome. Mas por quê? Porque você não consegue, porque nós não conseguimos, às vezes levar isso para o nosso dia a dia? Porque na primeira onda, no primeiro vento que vem, quando balança o barco, o desespero bate a porta, você chora. O sentimento de que você está só fala mais alto. E até orar você não quer mais. Consciência de dívida. Imagina que uma pessoa pegou um valor com um amigo, por exemplo. Pegou um valor com um amigo emprestado e prometeu, pagar tal data, e chega aquela data e ele não paga. E passa um mês, passa 2, passa 3 e ele não paga. Aquela pessoa vai ficar tão culpada que ela não vai conseguir olhar na cara da pessoa. Se possível, vai falar só no WhatsApp. Se possível, vai falar só não consegui, pelo telefone, não consegui ainda, mas eu estou tentando. Mas o que ela puder fazer para evitar aquela pessoa, ela vai, por causa da consciência da dívida. Não é isso? O sentimento de culpa que vem. Então, imagina agora que o melhor amigo dessa pessoa descobre que ela está com essa dívida e vai lá e chega para o credor: olha, eu estou sabendo que fulano, o meu melhor amigo, ele está te devendo. Aí ele vai e diz: olha, realmente ele está me devendo X. E aí o teu melhor amigo, sem que você saiba, chega lá e se a dívida era X, ele pagou 2X. Aí o credor: não tem problema, ele só me deve X. E o seu amigo insiste: eu vou te pagar 2X, para que você nunca mais cobre essa dívida a ele. E quando o seu amigo chega para você e diz para você: olha, diz para a pessoa: olha, tá pago, eu paguei a sua dívida. Qual a forma mais plausível de se honrar o gesto de bondade do seu amigo? Recebendo a bondade, recebendo o pagamento. E qual a forma mais fácil de se desonrar o ato de bondade do amigo? Não era sua, não era seu. Eu vou arcar, eu só estou meio apertado aqui, mas não tem problema, eu vou arcar. Não, mas está pago, e você não aceita. A pessoa não aceita. Só existe uma forma de nós desonrarmos a Jesus. Não é quando você falha, é quando você insiste em fazer um novo pagamento. Quantos estão comigo? Você não desonra a Deus quando você permitiu que quando a sua fragilidade veio para fora,
você falou o que não devia, pensou o que não devia. Não é aí que você desonra a Deus. Você desonra o Senhor quando você entende que por causa disso, você precisa fazer um novo pagamento. Coloca o sangue de Jesus em pé de igualdade com touros e bodes. Quando se devia se fazer novamente repetições. Quando na verdade o sangue de Jesus pagou uma vez por todas. E o que se deve fazer nessas situações? Corre para o Senhor Jesus, porque uma coisa que eu aprendi com o Senhor, logo quando eu estava caminhando para a revelação do Evangelho, e que me foi libertador, era como se correntes tivessem caído ao chão, quando Deus me deu essa revelação. Antes de Jesus ser o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador. Amém? Antes dele ser o nosso modelo a ser seguido de personalidade, de moralidade, Ele é o nosso Salvador. Foi por isso que Ele veio, para nos salvar de nossos pecados. Mas você vê, enquanto você estava lá no mundo, que você chega, você é maravilhado por esse Salvador, e você abre o seu coração, mas passa os anos, você está aqui, e quando chega um momento que você você precisa, da misericórdia, do favor de Deus, você não recorre ao seu Salvador, tem a Ele somente como um modelo, como um mestre. Ele é seu mestre, Ele é seu exemplo, mas antes disso Ele é o seu Salvador. Amém? Quantos estão comigo? Amém. O pagamento que Deus Ele fez, dando o seu Filho, foi muito maior do que o sacrifício. Veja bem, pela primeira vez na história, anteriormente, na antiga aliança, quando o pecador chegava na tenda do encontro para oferecer o seu sacrifício anual, o ritual anual, o que acontecia? Ele trazia um cordeiro macho de um ano, sem defeito, todas aquelas especificações. O sacerdote pegava o animal, tinha um ritual, colocava a mão sobre ele, o pecado do homem ia para o cordeiro, a justiça do cordeiro vinha para o homem, e aí aquele animal era sacrificado, o sangue era derramado, levava ele para o holocausto. E no holocausto acendia lá o fogo, simbolizando ali o fogo da justiça de Deus, recaía sobre o animal e ele era queimado, ele era totalmente sacrificado. A palavra de Deus diz que aquela fumaça que subia como um cheiro agradável. O cara que chegou ali como um pecador sai justificado por causa do sacrifício feito ali no holocausto. Mas aquele animal que foi sacrificado apenas encobria o pecado, não tirava. E daqui a um tempo, aquele mesmo pecador teria que trazer um novo animal, para que assim a bênção de Deus estivesse sobre ele. Pela primeira vez na história, quando o fogo da justiça de Deus caiu sobre Jesus na cruz, a oferta foi maior do que o sacrifício. Amém? A oferta foi maior do que o sacrifício. Ele gritou: está consumado, está terminado, está completo. E só então ele rendeu o seu espírito. Você está comigo? O versículo 12 do mesmo capítulo em Hebreus diz o seguinte: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Veja, se nós formos ler essa epístola de Hebreus, a gente vai ver ali no capítulo 7, até esse capítulo 10 aqui, a gente vai ver ele falando sobre os sacerdócios e como o sacerdote de Jesus é diferente do sacerdócio levítico. E aqui no sacerdócio levítico, o sacerdócio levítico tinha esse ritual. As pessoas elas chegavam com o seu animal para o sacrifício,
E isso era feito de tempos em tempos, ou seja, o sacerdote ele tinha que oferecer o sacrifício por ele, pela família dele e depois pelo povo, e isso continuava, isso não cessava, ou seja, ele tinha trabalho sempre, toda hora. Aí aqui no versículo 12 de Romanos nós vemos que Jesus ofereceu um único sacrifício para sempre pelos pecados. E o que aconteceu? Assentou-se, depois disso ele assentou-se à direita de Deus. Não fala que ele estava à direita de Deus antes disso. A palavra de Deus diz que ele assentou-se. Se você pesquisar, em nenhum momento das escrituras vai dizer que Jesus estava à direita de Deus. Só que não fala que antes dele vir para a terra, se despir de sua glória, ele estava à direita de Deus. Só que depois que ele terminou todo o trabalho, e a palavra de Deus diz que foi feito uma vez por todas, ele assentou-se. Não tem mais o que fazer, um sacrifício foi suficiente. Amém? Para trazer a liberdade que eu e você precisamos. Agora, o que Deus espera de mim e de você, é que você possa colocar e depositar a sua fé em totalidade nisso. Amém? Nós queremos usar a nossa fé, sabe, para coisas extraordinárias, e aí nós não temos dificuldade para isso. Você crê em Deus para Deus, sabe, salvar um parente seu que está, um exemplo, aprisionado nas drogas, no álcool, ou ainda não recebeu Jesus. Para isso você crê em Deus e não tem dificuldade. Aí você crê em Deus para arrumar um emprego, você crê em Deus, sabe, até para uma cura física. Mas nós não queremos aprender, nós não queremos lidar ou aplicar a nossa fé no Senhor para coisas da nossa vida diária. Achamos que para controlar o temperamento, nós não precisamos depender da fé. Achamos que para controlar, sabe, as palavras que saem descontroladas, sem sabedoria da nossa vida, nós não precisamos crer para isso. Quando na verdade Deus ele nos quer, sabe, vivendo pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Tudo que você fizer, tudo que diz respeito à sua vida, tudo que tocar a sua vida, Deus espera que você libere a fé que Ele colocou no seu coração. Não a fé nas coisas, não a fé nas pessoas, não a fé num sistema mundial, mas a fé no lugar certo. Não é somente você entender a necessidade de crer, mas colocar a fé na pessoa certa, no lugar certo. Amém? Crer que Jesus será a sua porção, a sua provisão para que você tenha sabedoria e fazer a melhor reunião da sua vida. Um amém, tudo bem. Crer que Jesus será, sabe, a sabedoria que você precisa para desenvolver algo no seu negócio que vai, sabe, transformá-lo de 50 para 100. Crer que essa ideia vai vir do Senhor. Crer que o Senhor, Ele é Ele que vai te dar, sabe, a habilidade para ser o melhor pai que o seu filho precisa, a melhor mãe que o seu filho precisa. Crer que Deus Ele vai instruir, trazer a sabedoria para que você seja um bom conselheiro para os seus filhos, para os seus parentes. Tenha a palavra certa na hora certa. Crer que Deus Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. É Deus que vai te colocar de frente com as oportunidades que farão sentido para você. Não qualquer porta, não qualquer oportunidade, mas aquela que é sua. Quantos estão comigo? Deus Ele espera de mim e de você que possamos aplicar a nossa fé, sabe, para as coisas que tocam a nossa vida diariamente. O trânsito que você se perde, sabe, para a gente não relativizar coisas que não condiz com o que realmente Jesus nos tornou. Deus acredita cada dia, sabe, no seu melhor. A cada dia Deus Ele acredita no seu melhor, que você vai ser melhor amanhã do que foi hoje, e assim sucessivamente. Se você acha que Deus ele está satisfeito porque você, sabe, cedeu a uma fraqueza,
Sei lá, você no trânsito se perdeu e falou que não devia. Era só deixar o rapaz ir. Só um exemplo. E aí você olha para isso e... Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Você não me julga, eu rejeito toda a condenação e tal. E você espera que Deus, e você acha que Deus está satisfeito com isso, e você acha que Deus está simplesmente feliz com apenas isso. Não, Deus espera que amanhã, quando você se deparar com essa situação novamente, você não fará, por causa da sua fé nele. Amém? Você não receba, que você receba que você acredite que o perdão, o sangue de Jesus, ele não tem somente, o poder é tão grande, que ele não somente, ele te limpa, te torna limpo, como também ele te torna capaz de fazer o que a sua carne diz que você não é. Era hora de você dizer amém, mas tudo bem. Amém? Deus acredita no seu melhor todos os dias. Glória a Deus que quando você está no seu dia mal, você corre para Jesus, mesmo que seja no final do dia. Você corre para Jesus e você recebe da plenitude, você recebe do amor, e Deus ele renova as suas esperanças. Mas não se contém apenas com isso. Deus espera que você será melhor amanhã. Amém? Deus espera do seu melhor amanhã. Agora, isso quer dizer que você deverá depender de si mesmo? Que você agora deverá que ser fiel aos ritos? Não, vou ter que orar 1 hora. Não, vou ter que ler um pouquinho antes de sair para trabalhar. Não, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que meditar em tal versículo. Não. Deus espera que você espere o seu melhor, mas que esse melhor é Ele que fará. Ele que concederá. Amém? E que a graça que você recebeu agora depois de a graça que você recebeu, no final de tudo, você possa usar, você possa crer que ela é suficiente para que isso não mais lhe aconteça. Amém? Não estou dizendo que a tentação que você enfrentou hoje, ela não vai acontecer amanhã. Isso não é real. Amém? Se o inimigo sabe que ali é a sua fraqueza, é ali que ele vai catucar sempre. Amém? E por que Deus ele não remove essa fraqueza logo, pastor, para não me aperrear com isso? Porque Deus ele quer que você creia. A fé no Senhor Jesus é suficiente para romper com isso. Só você que não enxergou ainda. Tudo que você precisa está no Evangelho, está na pessoa de Cristo Jesus, que agora habita em você através do Espírito. Só você que não percebeu ainda. Por isso que Deus ele trouxe você aqui essa noite, para que você possa entender que o que Jesus fez na cruz do Calvário é muito mais além do que a sua mente, o seu raciocínio, a sua lógica é capaz de pegar. Amém? E por mais que você ainda não tenha chegado no seu ideal, vamos dizer assim, no seu ideal, você possa entender que o pagamento feito por Jesus excedeu a sua dívida. Glória a Jesus. Que não é como o sangue de, touros e bodes. O sangue de Jesus tem validade eterna. Por que isso é importante? Porque trazer isso novamente, porque relembrar essas coisas é fundamental. Porque, a nossa tendência natural, é querer pagar. O sentimento de justiça própria está entranhado em nossa carne. Só que você não é a sua carne. É por isso que Paulo diz que a vida para aqueles que nasceram de novo é como esmurrar o próprio corpo. Quantos estão comigo? Pessoas que não vão aceitar ser conduzido ou ser conduzido pela carne, pelas paixões, pelas inclinações da carne, pela tendência dos sentimentos, mas que pelo Espírito e a fé no Senhor escravizarão, reduzirão a nada as inclinações carnais. Quantos estão comigo? Amém? Então, para que eu e você possamos desfrutar da plenitude de Cristo Jesus, da vida abundante
é indispensável que você possamos, sabe, romper entrar nessa maturidade de fé. Então, eu e você precisamos da vida com Deus diária. E se você estiver consciente dos seus erros passados, você, em vez de se aproximar do Senhor, você vai correr para distante dele. E não existe santidade, não existe, sabe, redenção, não existe a bênção, o cumprimento de promessa, viver milagre distante do Senhor. Não é que não é seu, mas por você estar consciente consciente dos seus erros, com a consciência, sabe, de culpa, de que você ainda precisa de algo para chegar à aceitação do Senhor, à aceitação do seu Pai, você não vai receber o pagamento feito. Deixa eu ler aqui Hebreus, o capítulo 9, para encerrar. Hebreus, o capítulo 9, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa o quê? Consciência de comportamentos que conduzem ao quê? À morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que é que vai purificar a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte? Diga: o sangue de Cristo Jesus. Então não é através de métodos, de ritos, não é através de propósitos que você faz com Deus, é através do sangue, é a sua fé no sangue. Amém? Creia que o sangue de Jesus é suficiente para quebrar com todos os limites que há em você, com todas as barreiras que há na sua consciência. Quando você sentir o medo, isso não vem de Deus. Creia no sangue de Jesus para levar ele embora. Medo de uma oportunidade nova, de um desafio novo no trabalho. Quando, sabe, aquilo que Deus ele te prometeu vem à sua memória e você olha para aquilo, poxa, ainda não se concretizou e você sente como se fosse uma frieza, a esperança se esvaindo. Isso não vem de Deus. Crê que o sangue de Jesus é poderoso para remover isso embora, porque ele é fiel ao que prometeu. Fiel é o que prometeu. Quantos estão comigo? Quando sabe o pensamento de que o seu casamento não vai dar certo e se aquilo vier, isso não vem de Deus. Creia no sangue de Jesus para levar esses pensamentos satânicos embora. E agarre pela fé que aquilo que Deus ele te prometeu é seu. É o sangue de Jesus que purifica a nossa consciência, nos deixa limpo, sabe, limpos e livres para crer no Senhor Jesus, para usar a nossa fé sem restrições, para acessar, que é através da fé que nós acessamos os depósitos celestiais do Senhor. Amém? Então não deixa o diabo levar você para esse lugar onde você tem que se cobrar, porque se você não se cobrar, você não está sendo correto.
Mas se eu não me cobro, se eu não... Não sei se esses pensamentos vêm a você, mas não deixe o diabo te levar, ou te escravizar, ou roubar a sua paz, a sua alegria, a sua leveza, dizendo que se você não se cobrar, você não estará sendo correto. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você viver uma vida conformada. Eu estou dizendo que você não precisa pagar nada para o Senhor. A sua dívida está paga. Não existe dívida. Deus não está cobrando nada de você. Nada, absolutamente nada. O que te impede de entrar agora no Santo dos Santos e abraçar o teu Pai? Nada, absolutamente nada. O que impede o Senhor agora de abrir as comportas dos céus e, trazer o milagre financeiro que você precisa? Absolutamente nada. O que impede o Senhor de tocar o teu corpo e levar embora essa enfermidade que está roubando sua paz, trazendo dor para você? Absolutamente nada. Você não tem que pagar nada ao Senhor. Essa enfermidade não é para glorificar ao Senhor. Essa enfermidade não é porque você tem que fazer como punição de nada. Não existe nada que você possa pagar, que você tenha que pagar, que Cristo já não tenha feito. Amém? Então, entendendo isso, o que nos impede agora de nos chegar ao Senhor e receber dele? De chegar a Jesus e receber dele? Nada. Então não é porque Jesus trouxe você aqui, porque Deus trouxe você aqui, porque você veio aqui, para que você possa entender que não existe nada hoje que Deus esteja cobrando de você, e existe apenas um caminho livre para que você vá até Ele e receba. O que é que você tem orado ao Senhor? O que é que você espera que o Senhor tenha feito? Quais foram as promessas que Deus te fez? Não existe nada que te impeça de chegar até Ele e receber dele. Eu não sei se faz até hoje a pergunta que o leproso fez para Jesus quando o adorou de joelho. Senhor, se quiseres, você vai me abençoar com esse carro, que eu preciso tanto. Se quiseres, o Senhor vai me abençoar com isso. Você vai me abençoar com a reconciliação do meu casamento. Você vai me abençoar com a restauração da minha família. Você vai me abençoar com a salvação do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe. Se quiseres, a palavra de Deus diz que imediatamente o Senhor tocou nele ser limpo. Ser limpo. E ele foi purificado imediatamente da lepra. Glória a Deus. Você fica feliz com esse Jesus que não exige de nós aquilo que somente Ele pode produzir? Amém? Foi para isso que Ele veio, para que você pudesse entender que o requerimento, os requisitos foram cumpridos em Cristo Jesus e agora existe um livre acesso para mim e para você. Então não corra de Deus, corra para Deus. Corra para Ele. Ele é o socorro bem presente na hora da aflição, da angústia. Amém? Ele é a sua justiça quando você não tem. Ele é a sua paciência quando a sua já se foi. Ele é a sua sabedoria quando você busca na sua memória e parece que só tem um branco. Ele é a sua sabedoria para tirar você de apuros, de buracos que você não sabia que chegaria lá. Ele é a sua ousadia quando as pernas tremem. Ele é a sua coragem, amém? Para não ceder diante dos desafios, dos Golias que se levantam contra nós. É nele, é Ele o nosso baluarte, é Ele a nossa fonte, é Ele a rocha que sustenta a nossa vida.
A palavra de Deus diz que quando nós ancoramos a nossa fé nele, somos como os montes de Sião. Não se abalam. Que não se abalam, mas permanecem. O ato de permanecer, a habilidade, seja lá como você quiser chamar, de permanecer, é produto da vida de Deus em você. É fruto da vida de Deus em você. Deixe o Espírito Santo provocar a fé que você precisa aí dentro. Trazer para fora a ousadia, a coragem de crer. E quando todos à sua volta não estiver vendo, só você estiver vendo, vai ver. Deixa o Espírito Santo, sabe, levar você para um lugar onde as pessoas, o que é que ele está vendo, o que é que ela está vendo, como é que ela acredita que isso vai ser possível, como é que ele acha que isso vai dar certo, e às vezes parecer loucura, para as pessoas à sua volta, o que para eles são loucura, para nós é o poder de Deus. Você pode viver uma vida comum e não tem nada de errado com isso. Você pode se conformar, sabe, com pequenas coisas. Nós não tem nada de errado com isso. Mas Deus fez você chegar até aqui para trazer a sua memória, a sua consciência de que Ele tem para você coisas grandes que você ainda não conhece. Amém? A palavra de Deus diz que os pensamentos e os planos de Deus são maiores de tudo aquilo que a nossa cabeça, a nossa mente é capaz de produzir. São maiores. Os planos deles são maiores. Você está comigo? Glória a Jesus. Eu vou encerrar. Eu tinha mais uns 3 versículos para ler. Eu nem cheguei no Colossenses 2. Fala do escrito de dívida pregado na cruz, mas a hora já se foi. Ela nunca me espera. Mas tudo bem, pode ficar de pé em nome de Jesus. O louvor vem para cá. A verdade é que os nossos pecados foram muito mais que pagos. O sangue de Jesus, na verdade, eu já disse isso aqui outras vezes, quando Deus ele nos perdoou, quando Deus ele nos perdoa, Ele nos aceita, não é que Deus ele ignora ou Ele trata com leveza os nossos erros, não é que Deus ele, sabe, esbanja da sua misericórdia para conosco, tudo isso está no pacote, mas o fato de Deus te aceitar hoje como você é, o fato de Deus não imputar sobre você o pecado, não é por causa da misericórdia de Deus, sim pela justiça de Deus. A verdade é que os seus pecados estão todos pagos. Toda a punição que os nossos pecados mereciam foram pagas. Todo o castigo, toda a condenação, a morte que os nossos pecados mereciam, ela se concretizou, mas não em mim e nem em você, em Cristo Jesus, que é o nosso substituto. E o que você faz com isso? Se alegra. Recebe isso como suficiente. Amém? Deus te perdoou justamente. É por isso que você foi feita a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Os nossos pecados foram mais do que pagos. Jesus foi um pagamento exorbitante, mais do que suficiente. Foi um pagamento excedente. A dívida que nos era contrária, a dívida que nós tínhamos para com Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime mais, se permita, sabe, entrar num nível de relacionamento com Deus que você ainda não descobriu. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele, sabe, quebrar as resistências que ainda existem aí, os bloqueios que existem aí, sabe, existe um nível de intimidade que a gente ainda não acessou. Deixa Ele nos levar. O que é que te impede de abrir o coração e agradecer ao Senhor e adorar a Ele somente pelo que Ele é hoje? Absolutamente nada.
Deixa Ele te levar a esse lugar de adoração em que, sabe, Ele se revela a você, Ele se manifesta a você e você contempla quem Ele é e fica maravilhado. Isso satisfaz a tua alma, isso te completa, isso te sacia. Deixa Ele se revelar a você. Deixa Ele mostrar para você que é na presença, a presença dEle é tudo que você precisa. A saciedade, sabe, que as pessoas procuram em drogas, em substância, sabe, imoralidade sexual, pornografia, álcool, seja lá qual for o vício que as pessoas procuram. A saciedade está na pessoa de Cristo Jesus. Se você abrir o seu coração para que o Espírito Santo revele uma intimidade que você ainda não conhece. Que Deus te revela, sabe, mostra para você os planos que Ele tem para você, o quanto são grandes, que você nunca imaginaria viver. Aleluia. Pastora Melissa, senão eu não vou parar. Aleluia. Não sei se era o versículo que ele ia falar. Em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim: se vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Essas coisas têm aparência de sabedoria, com sua religiosidade fingida, falsa humanidade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós vivemos a partir do amor de Deus. Nós andamos a partir do amor de Deus para com as nossas vidas. E não do nosso amor com Deus, mas do amor dele para nós. E quando a gente começa a entender que não tem nada a ver com o nosso amor para com ele, sim o dele, e entender o quanto ele nos ama. Nós estamos falando e profetizando sobre quartas-feiras de milagres. Não tem como a gente viver um milagre não entendendo isso que Adriel pregou aqui nessa noite. Não entendendo o sentimento de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que foi para a liberdade que nós fomos libertos. Foi para sermos livres que nós fomos libertos. Livres do peso do pecado, livres do peso da culpa, da condenação, porque quanto mais a gente fica preso a essa mentalidade, menos nós vamos receber do Senhor, porque nós vamos estar sempre achando que não somos dignos o suficiente de receber da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite, você se tornou digno de receber tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz, por causa do sangue de Jesus Cristo. Não há nada que nos impeça de andarmos uma vida vitoriosa, de fé em fé, de glória em glória. Não há nada hoje que possa nos impedir de viver uma vida de milagres.
Recantorolo shedarabala shedarabalabas. Deixamos de receber promessas pela crença limitante, porque sabemos, porque não achamos que somos dignos das promessas de Deus. Em Jesus se encerrou. A partir de Jesus, nós merecemos toda a plenitude que há em Deus. Em Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aleluia. 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 Nós não vivemos a partir daquilo que nós podemos dar. Nós vivemos a partir do amor de Deus para conosco. Nós andamos a partir do amor de Deus para conosco. Então eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, que ainda tem algum sentimento de culpa. Ah, mas eu fiz isso, mas aí lá atrás a senhora não sabe, mas eu deixei de fazer, porque às vezes não é nem o que a gente faz, é o que a gente deixa de fazer. Ah, mas eu não consigo perdoar fulano. Olha, você vive a partir do amor de Deus. Adriel pregou aqui que ele vai te dar sabedoria revelada pelo Espírito Santo para que você alcance esse lugar de perdão. Por isso que você vive a partir do amor e não da culpa. Pode começar, Ministério de Louvor. Dá para ser aquela. Aleluia. O Senhor estará aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. A expectativa do nosso coração não pode estar em homens, em pessoas. A expectativa do nosso coração precisa estar no Senhor. E eu vou dizer uma coisa a você, Ele está aqui. Ele quer operar um milagre na tua vida. Ele quer operar um milagre na tua casa. Ele quer operar um milagre na tua família. Ele quer operar um milagre no teu trabalho. Ele quer operar e Ele vai operar. Porque não há nada que impeça mais que... Não tem nada que impeça Deus agir em nosso favor. Todo escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou. Aleluia. Aleluia.